Olá, que Deus abençoe a sua vida com toda sorte de bênção, de graça, que o Espírito Santo possa ser derramado sobre a vida de cada um de nós. Estamos aqui mais uma vez para a gravação de mais um vídeo para o nosso canal Vitória Certa, onde falaremos nesse vídeo sobre 20 características de uma seita. Eu gostaria de destacar para você, falando de uma seita, a Igreja Universal do Reino de Deus. Talvez muitas pessoas se perguntem o porquê disso. Primeiro, por ela ser a mãe, né? Ser a mãe das demais seitas, que se tornaram braço dela, porque saíram dela. E segundo, porque eu fiz parte dessa seita, desse grupo. Então, o que eu estou aqui, o que eu irei mostrar para vocês, não é apenas uma coisa que eu estou lendo, uma coisa que me disseram. É algo que eu vivi, é algo que eu estudei e é algo que eu criei aqui para poder passar para vocês dentro de uma base, tá? Que é justamente a Bíblia, ok? Então, vamos dar início ao nosso vídeo. Porém, eu gostaria de pedir, antes de darmos início, que você que ainda não é inscrito no meu canal, que você possa se inscrever. Assim você vai estar me ajudando a ajudar outras pessoas, fazendo com que este vídeo ou este conteúdo também possa chegar até elas. Tudo bem? Vamos lá. Você é iurdiano? Você é obreiro, pastor, ou esposa de pastor? Você sabe quais são as características de uma seita? Confira comigo aqui as 20 características que eu separei sobre uma seita. Os integrantes da cúpula das seitas alteram e distorcem os textos bíblicos. Os ensinos da seita têm como principal base a conveniência, ou seja, os ensinamentos mudam conforme a necessidade dos líderes da cúpula. Estrategicamente, os integrantes da cúpula reforçam que apenas a seita é escolhida e separada por Deus e a única que pode levar os membros até Deus. Para eles, a seita é a única que salva. A gente vê muito isso, né, no nosso dia a dia. Apenas os líderes e membros da seita são santos e separados. Para eles, o resto da sociedade não presta. Inclusive, até fazendo uma observação aqui, eles ensinam, né, que todo o conteúdo que é passado dentro da Universal, ela primeiro vem do Bispo de Macedo. E o Bispo de Macedo é a conexão direta com Deus. Por isso que não pode ser questionado nada lá dentro. Mas nós vamos chegar lá ainda. Os ensinamentos do Senhor Jesus não têm relevância dentro da seita. O valor e significado do sacrifício de Jesus na cruz, o valor e importância da graça, não tem espaço dentro de uma seita. Inclusive, como estamos falando da Igreja Universal, a gente pode citar várias heresias dentro dessa seita. Mas a principal, ao meu ver, é justamente essa, né? Porque quando a gente começa a estudar a Bíblia mesmo, a teologia, a gente começa a perceber que o sacrifício que a Bíblia se refere no passado era a morte de animais, né? Para pecado, para perdoar pecados. E quando eles voltam a falar tanto de sacrifício, ainda mais sacrifício financeiro, que não é nada mais do que você dar dinheiro a essa instituição, ou dar dinheiro a esse líder, é como se eles estivessem realmente anulando, né? Como se estivessem, não, na verdade estão anulando, né? O sacrifício maior, que é o sacrifício de Jesus na cruz, a morte de Jesus na cruz. Só para que você entenda, hoje não é mais necessário fazer esses tipos de sacrifícios, né? A morte de animal, porque Jesus já foi sacrificado para o perdão dos nossos pecados. Por isso que, na minha opinião,
Eu considero essa a maior heresia da Igreja Universal. Vamos adiante. À primeira vista, o líder máximo da seita é carismático e também domina técnicas de comunicação e manipulação. Ou seja, ele possui um caráter psicopata, manipulador, lobo, ok? O líder máximo da seita é tratado e visto como uma divindade, alguém que foi escolhido pelo próprio Deus, e por isso ele é o porta-voz direto de Deus. Em hipótese alguma, esse líder pode ser contrariado. O que ele fala é lei dentro da seita. Foi o que eu acabei de falar agora há pouco. Ele é o contato direto com Deus, né? Então, você imagina que nem questionar lá dentro você pode, quanto mais questionar o próprio líder, né? Os líderes da cúpula, estrategicamente, ensinam para os membros que é necessário confiar cegamente na seita e é proibido fazer questionamento, mesmo quando um líder abusa do poder e erra terrivelmente. Existe um vídeo agora recente, no canal do Alfredo, vou deixar o link aqui embaixo para vocês, que existe um depoimento, né, de um obreiro, não me lembro, que ele fala justamente sobre isso, né, sobre abusos por parte da liderança. Abusos que muitas das vezes nem dentro da família, nem no casamento, nem com os filhos, nem o marido, nem a esposa tem esse tipo de arrogância com eles, mas que eles recebem dentro da instituição, né, dentro da seita. Vamos adiante. Os membros são incentivados a terem bons olhos, custe o que custar, ou seja, nem em pensamentos os membros podem questionar as atitudes da liderança da seita, muito menos podem procurar informações mais aprofundadas sobre as ações da cúpula da seita. Eles ensinam para as pessoas que geralmente trabalham com bordões, né? Bordões são ditados, onde eles falam que o servo não questiona, o servo só obedece. Em outras palavras, você não pode questionar, você só pode obedecer. E aí que muita gente se engana, muita gente tropeça, né? Porque Deus nos deu esse dom. Deus não deu esse dom aos animais, por exemplo. Ele deu unicamente ao ser humano. Então use o dom que Deus te deu, de pensar, de questionar, de saber onde você está pisando, o que você está ouvindo, no que você está crendo. Tudo bem? Isso é importante. Os membros são ensinados que desobedecer à seita equivale a desobedecer a Deus. O nome de Deus é usado em vão, na verdade, né? Por isso que eles falam que são ensinados que se você desobedecer, você está desobedecendo a Deus. Um detalhe, Fogueira Santa de Israel, para quem é membro sabe o que é. Não é uma oferta, não é o dízimo, é você dar tudo o que você tem. Quando você faz isso, a princípio eles ensinam que ninguém é obrigado a nada. Mas com o tempo, quando você vai ouvindo o sermão, eles induzem ou eles falam que quem não faz, não tem fé, está desagradando a Deus e ainda está pecando. E pior, ainda vai ter uma retribuição disso, que é uma maldição que vai ser lançada na sua vida porque você não tem fé, porque você está desobedecendo a Deus e porque você está pecando. Além da conveniência, as pregações da seita possuem o seguinte tripé: cúpula, medo e ganância. Então é uma pirâmide, para que você possa entender, centrada, onde nós temos ali a cúpula, que é o centro, a coroa dessa pirâmide, que trabalha com o medo. Se você sair, você vai ser amaldiçoado, se você desobedecer, você vai ser castigado por Deus, enfim. E a ganância, que é o poder, né? Por medo de maldições, humilhações, pragas e ameaças espirituais, constantemente os membros, voluntários e líderes menores são aterrorizados e amedrontados pela cúpula da seita. Os voluntários e membros da seita são levados ao extremo para provarem a fidelidade à seita.
Isso envolve muitas situações de assédio moral, humilhações, pressões, perseguições e até distorções. Quer dizer, eles trabalham na mente da pessoa, eles trabalham no psique da pessoa. Porque uma vez dominando a mente, eles dominam o corpo. E uma vez eles dominando a mente, dominando o corpo, eles também podem dominar as atitudes. Teoricamente, os líderes da seita dizem que a família é dom de Deus, mas na prática, em primeiro lugar, está a própria seita. Por meio das pregações, os membros são incentivados a se afastarem de seus familiares e parentes. Comparecer a confraternizações e reuniões familiares não é algo bem visto. A seita passa a ser a única família aceitável. Abusam da inocência e coração aberto dos membros e voluntários e realizam uma lavagem cerebral completa. Isso é fato. Inclusive, até eles mandam que a pessoa bloqueie, deixem de falar, até em relação a familiares também, se pensarem ou discordarem do seu pensamento, da sua crença, enfim. É muito ruim isso, né? Muito ruim ouvir isso, não é agradável. Mas infelizmente é a realidade. As seitas exercem pressão direta ou indireta sobre os membros para que tragam, denunciem amigos, familiares e até os líderes que não obedecem à risca o que a seita manda. Os membros involuntários são pressionados a comparecerem todos os dias nas reuniões da seita. Não importa os compromissos e responsabilidades, e muito menos o direito ao lazer desses membros involuntários. Além disso, os voluntários e líderes da seita só namoram e podem apenas quando a seita libera ou escolhe quem podem se relacionar. A seita consegue alcançar altos níveis de manipulação. E essa manipulação ela vai se dando de acordo com a sua entrega. Então, por exemplo, quando você é um membro, claro que eles podem apenas opinar. Eles não vão deixar de opinar sobre com quem você deve namorar, casar, se relacionar. Mas a decisão passa a ser sua. O controle vai mais pela questão do financeiro, porque uma vez que você está contribuindo, não importa muito bem como você está indo, como está a sua vida com Deus. O importante é você estar contribuindo. Quando você vai se entregando mais, então quando você passa a almejar outros cargos, como evangelista, obreiro, pastores, então esse controle de manipulação, ele vai aumentando esses níveis. Então aí a pessoa já vai podendo controlar o quanto que você vai receber como pastor, porque você vai estar dependente daquela seita. E até mesmo, como eu li para vocês, o controle com quem você deve se relacionar. Casar, namorar, enfim. Então muitas vezes, até eu já vi casos, não de pastores, né, porque os pastores já estavam, entre aspas, formados, mas de evangelistas, pessoas que estavam começando ali e que pretendiam casar, mas que foram cortados, né, ou tiveram que obedecer por optar em não dar mais continuidade àquele relacionamento, porque o seu pastor, o seu líder, enfim, disse que não podia, o que não era saudável, o que não era aprovado por Deus. Só um parênteses, talvez você pergunte assim, mas se realmente for um relacionamento tóxico, mas aí a decisão tem que ser daquela pessoa, não quando há uma manipulação. Mesmo sendo um relacionamento tóxico, não é interessante que uma seita controle até o tipo de namoro que você deve ter. Ainda mais quando isso vai te dar uma frustração, né? Então prova que não é algo deliberativo, algo espontâneo daquela pessoa. O genuíno amor ao próximo e a solidariedade não têm importância dentro de uma seita. As ações de solidariedade só são realizadas quando isso pode gerar publicidade e mídia favorável para a seita. Além disso, a cúpula não doa nem um centavo para ajudar quem necessita. São os próprios membros e voluntários que acabam realizando as doações. Então, os membros
evangelistas, obreiros, eles doam o que eles têm, alimentos, dinheiro, para fazer os projetos sociais. E aí a mídia da igreja, da instituição, vai lá, filma, posta nas redes sociais, divulgam como benfeitoria ou como autoria deles, porém, do cofre da igreja, digamos assim, que é onde é destinado as contribuições, dali não sai nem um centavo, nada, para a realização desse projeto. São os membros voluntários que acabam realizando as doações. A empatia, o perdão, o não julgamento, a compaixão e o acolhimento também não possuem espaço dentro das seitas. Quando o membro ou líder decide sair da seita, essa pessoa é humilhada, discriminada, julgada e, em muitos casos, até perseguida. A seita proíbe que os membros e voluntários mantenham contato com os ex-integrantes. A difamação é uma prática recorrente dentro das seitas. A manipulação também é usada para obter dinheiro dos fiéis. As pessoas são induzidas a dar mais do que podem, pois o líder profetiza que vão receber tudo de volta, multiplicado por 10 ou por 100. Então eles usam o nome de Deus para poder fazer isso. Não existe, em hipótese alguma, transparência em relação aos valores financeiros que entram e saem da seita. Tudo é sigiloso, tudo é secreto, tudo é feito sem nenhum questionamento ou sem levantar hipótese, porque havendo apenas a necessidade ou interesse de se pensar, isso já é cortado, porque é ensinado a tais pessoas que se elas fizerem isso, elas terão maus olhos. Bom, depois de tudo isso que você acabou de ler comigo, nesse momento você está relutante, talvez não queira nem acreditar. Isso é próprio do ser humano, porque envolve muita crença, envolve fé. E mexer com fé, ou falar de fé, não é algo fácil, porque envolve sentimentos. Mas eu acredito que está na hora de montar o quebra-cabeça. Está na hora de juntar os pontos. Não é uma mera coincidência as características de uma seita serem justamente as principais características da IURD, ou Igreja Universal do Reino de Deus, como queiram. Já estive aí, e eu sei muito bem como que um coração inocente, puro, sedento em conhecer a Deus, pode ser usado por cães gulosos. Eu me lembro quantas vezes eu saía de casa sedento, morrendo de vontade de ouvir a palavra de Deus. E quando eu chegava à igreja, era envelope, dízimo, campanha, oferta, e eu saía de lá ainda com essa sede. Eu sei muito bem como que esses cães gulosos podem usar o coração inocente. Dê um basta nisso. A graça do Senhor Jesus não tem ligação com fogueira santa ou arca da aliança. Faça um teste. Durante um mês, pesquise e reflite sobre o que é graça. Você vai perceber que a IURD nunca pregou o Evangelho segundo a vontade de Jesus. E eu encerro aqui esse vídeo desejando a você que Deus te ilumine a sua mente, o seu coração, que essa mensagem, esse vídeo tenha sido uma bênção de Deus para a sua vida, que você não tenha enxergado isso como uma acusação, como um apontamento, mas como um escape, como uma evolução, como uma melhora, como uma solução, ou até mesmo, por que não dizer, como uma salvação. Tá bom? Um forte abraço,
Fiquem com Deus. Que Deus te abençoe.